Bom, pessoal, boa noite, bem-vindo a mais uma videoaula do nosso grupo aí, né? Eu espero que a gente tenha avançado bem e vocês estejam aproveitando as nossas aulas, né? Na verdade não é aula, né? Na verdade é um bate-papo com pessoas que já são bem avançadas, outras não. E o intuito aqui é a gente aprender a cada dia mais, né? Tanto vocês quanto eu também. Hoje nós vamos falar sobre PWM, né? Como configurar uma saída PWM na linha E7200. Infelizmente, né, a CPU que eu tenho aqui, ela é a relé, as saídas, né? Então eu não tenho como fazer uma demonstração, né, assim, em âmbito real, vamos botar assim, né? Porque eu precisaria ter uma CPU com saídas transistorizadas, não é o meu caso. Mas a gente vai aprender a configurar a PWM. Eu vou propor uma aplicação aqui e a gente vai tentar desenvolver, né? E vocês terem uma ideia. Então, assim, fazendo aqui na relé, basicamente é a mesma coisa na outra, porém na outra você consegue colocar a sua aplicação para funcionar, tá? E na minha aqui eu não vou conseguir, com certeza não. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né, é falar um pouco sobre o PWM, né? No caso, algumas pessoas já têm uma convivência melhor, inclusive podem até falar com mais propriedade do que eu, né? É, mas assim, aí a gente vai dar uma pincelada básica para o pessoal que está começando agora, né? Não sei qual é o nível do pessoal aí na classe, né? Mas a gente vai tentar falar assim de forma básica para poder balizar o pessoal que está mais um pouco menos desenvolvido e o pessoal que está desenvolvido espera que a gente chega numa parte um pouco mais coisa. Eu vou tentar aqui mais avançado. Eu vou tentar aqui desenhar aqui uma ondazinha aqui. Claro, vai ficar meia tosca, mas a gente, né, só para a gente começar a explicar um pouco do PWM, né? Então, o PWM ele gera uma tensão desse tipo, né? Uma onda quadrada, né? Aonde a gente tem aqui a primeira característica dela, né? Ela tem algumas características, né, fundamentais para o funcionamento e a primeira característica de funcionamento dela é o período, né? Ou seja, é o tempo em que ela dá um pulso positivo e um pulso negativo, tá? Isso se chama período, tá? O período completo, né? O período completo do PWM, tá? É esse períodozinho que ele leva aqui para subir e para descer, tá? Normalmente você vai estar alimentando alguma coisa com esse PWM. Vamos supor que você esteja trabalhando um motor, né? Um motor aqui, né? Vamos botar aqui um motorzinho aqui só para a gente entender aqui, um motor DC, né? Um motor DC de 24 volts, tá? Beleza. O que ocorre? Essa tensão vai estar variando entre 24 e 0 volts numa determinada frequência ou período, né? É, então essa é uma das características que o PWM tem. Você tem que saber, né, o período dela. Então, no caso, qual o tempo que ela faz para subir e descer, tá? A outra característica fundamental é, deixa eu botar ele aqui embaixo, né? É a largura de pulso, tá? O que que é a largura de pulso? Largura de pulso é esse tempinho aqui, ó, em que o nível lógico da saída analógica fica em alto, tá? Então aqui, ó, é a largura de pulso. Largura de pulso, tá? PWM vem daí, né? É o controle dessa largura de pulso, né? É uma sigla em inglês, né? Então você tem a largura de pulso e o período. Conforme você varia a largura de pulso em um determinado período, o motor executa uma certa função ou roda numa certa velocidade ou num certo sentido, dependendo do tipo de motor que você estiver usando, né? Nós vamos ver isso na nossa aplicação.
tá? Daqui a gente pode tirar o que ocorre, algumas coisas, né? O que ocorre com a saída da PWM, né? E a gente tem uma outra variável dentro da PWM que é o Duty Cycle, tá? O pessoal chama de regime de trabalho, né? O Duty Cycle, que é o que a gente precisa controlar, né, para que tenha uma variação da largura de pulso, né? Ele é que faz o trabalho. Normalmente o Duty Cycle ele é definido em percentual, né? Ou seja, quantos por cento, né? Deixa eu, quantos por cento hoje eu tô ruim nesse negócio aqui. Ele é normalmente em percentual, tá? Ou seja, quantos por cento do período total? Vamos supor que eu tenho um período total de 20 milissegundos, tá? Ou seja, a minha onda quadrada ela leva 20 milissegundos para fazer um ciclo total, ou seja, um ciclo de com sinal em 24 volts e um tempo em 24 volts e um tempo em 0 volts, né? Porque ela fica variando entre 24 e 0 volts, né? Então, qual é o período, né? O tempo em que ele fica alto e o tempo em que ele fica baixo dentro desse tempo de 20 milissegundos, tá? Então, daqui a gente tira o Duty Cycle, né? A gente consegue calcular o percentual de trabalho entre uma coisa e outra. Ou seja, o Duty Cycle ele pode ser calculado da seguinte forma. Deixa eu tentar fazer aqui. Ele, como é calculado em percentual, ele pode ser a largura do pulso, né, dividido pelo período, tá, vezes 100, né, porque ele é dado em percentual, né. Aqui no nosso caso aqui, suponhamos que esse caso, nesse meu exemplozinho aqui, a largura de pulso, né, a largura de pulso seja igual a 10, é, 5 milissegundos, né? Então nós vamos ter a largura de pulso 5 milissegundos, né? O período 20 milissegundos. Vamos ver quanto vai dar o nosso Duty Cycle nesse caso, né? Então é uma coisa dividido pela outra, né? Então a largura de pulso é 20 milissegundos, né? 20, né? Dividido por período, né? Melhor dizendo, não, confundir, não é isso não. 5, né? Que é a minha largura de pulso que eu falei aqui, dividido por 20, tá? Isso vezes 100, eu tenho 25% de Duty Cycle, tá? E assim por diante, tá bom? Então, o Duty Cycle ele é sempre o produto, né? A divisão da largura de pulso dividido pelo período vezes 100. Então ele vai dar em percentual. Isso ele pode variar de 0 a 100%. Se ele tiver em 100%, é óbvio. A saída do PWM vai ser uma reta, né? Em 24 volts, né? Em 24 volts. Uma reta em uma constante, né? De 24 VCC, tá? E se ele tiver em 0%, é óbvio, ele vai ser 0 VCC aqui embaixo, tá? Num gráfico, se você botar num gráfico, vai ser isso, tá? Ele vai estar aqui em 0 VCC, 0 VCC, deixa eu botar aqui, 0 VCC, tá bom? Pessoal, tem um pouco de paciência aí que eu tô num pente aqui, vocês sabem, né? 0 VCC, tá? E aí o que acontece? Com isso você pode calcular a tensão média que chega nesse motor, né? Porque a tensão média, vou botar aqui no cantinho aqui, vai ficar meio bagunçado, depois eu acerto. A tensão média, né? Eu vou botar V para a gente saber que é tensão, tá? A tensão média vai ser o quê? Vai ser a tensão total aplicada ao circuito, que no nosso caso é 24 VCC, vezes o Duty Cycle, né? Vezes o Duty Cycle, né? Que no nosso caso aqui, lembra, deu 25%, né? Então, nossa tensão média vai ser igual a 24, né? Vezes
24 vezes a tensão média, 24 vezes 25%, né? Que deu 25%. Aí a gente tem que fazer o cálculo aí, né? 25% de 24, não é isso? Vamos ver se minha calculadorazinha aqui não estava fazendo a gente pegar aqui a calculadora em modo padrão, né? Então a gente tem 24 volts, né? Vezes 25%. Então a nossa tensão média ali é 6 volts, tá? Então a nossa tensão média, nossa V média é igual a 6 volts, 6 VCC no motor, tá? Com essas características aqui. Deixa eu ajeitar agora isso aqui para depois vocês, tá? A largura de pulso aqui, tá? Aqui eu estou calculando o Duty Cycle, né? Que vai ficar em, só para vocês entenderem, que ficou em 25%, né? Que é da onde eu tirei esses 25 aqui, né? Então, o motor estaria girando lento, né? Você então, na verdade, o PWM é uma saída analógica digital, né? Uma saída analógica onde você pode controlar o seu motor digital, a velocidade do motor digitalmente. E os servomotores, além da velocidade, você pode calcular o sentido em que ele gira. Nós vamos ver isso no nosso exemplozinho que nós vamos aplicar aqui mais para frente, tá? Então é mais ou menos isso, né? Assim, só para balizar, eu sei que tem gente que domina isso aí com uma facilidade e conhece muito mesmo, e que deve estar até falando assim, pô, Rogério, isso aí você não devia estar passando. Mas o pessoal às vezes aqui tem um pouco menos de conhecimento, que é para poder entender como é que faz a configuração lá no TIA V13, né? Então vamos lá. Em face dessas informações, né, a gente tem a largura de pulso, a gente tem o período e a gente tem o Duty Cycle. Então vamos lá para a nossa aplicação agora, tá? Se a gente precisar voltar lá no desenho, a gente volta, tá? Então a gente tem aqui a nossa CPU, né? A gente entra aqui na parte de propriedades dela, com certeza a gente precisa acessar essa parte. E aí aqui a gente tem aqui, né, Pulse Generator, tá? Lembrando que a minha CPU é relé, tá? Porém, fica aqui a possibilidade de você habilitar ela, mas você vai ver uma coisa, olha, eu estou habilitando, tá? Aqui você pode botar um nome nela, vou botar como Pulse 1 mesmo. Você pode colocar um comentário qualquer aqui, tá? Parâmetro assign. Aqui você praticamente faz toda a parametrização do seu PWM, tá? Aqui primeiro você escolhe qual é a função, tá? PWM. O PTO só pode ser utilizado em conjunto com um inversor de frequência, tá? Com a iMotion, tá? Então, a gente não vai trabalhar com esse daqui agora. Porém, é como eu falei com vocês anteriormente. Se o pessoal me ajudar aí e tal, é, depois eu vou falar com vocês sobre isso, né? Porque eu não tenho direito autorais desses vídeos que eu estou passando. Então, se vocês forem repassar esses vídeos, por favor, procure não repassar, porque senão aí são pessoas que poderiam estar colaborando para mim estar comprando equipamentos, que eu estou pegando esse dinheiro com a colaboração de vocês e comprando novos equipamentos, que é para a gente poder fazer novas situações reais mesmo, tá? Inversor com Profinet, motor com servo motor mesmo da SEW, eu estou comprando esses equipamentos. E se vocês me ajudarem, a gente compra mais rápido e mais rápido a gente coloca isso em prática. Eu vou aprender, você vai aprender e todo mundo vai sair alegre, né? A gente vai poder, e de repente a gente pode até montar uma bancada bacana e todo mundo se juntar um dia para a gente estudar junto. Eu não sei. Então a gente não vai estudar essa parte, tá? Então aqui é o PWM, aqui é a base de tempo, tá? Ou seja, a base de tempo do seu período, tá? Ele vai ser em milissegundos ou em microsegundos, tá? Vamos voltar lá, aqui, né? Então ele vai ser em milissegundos ou em microsegundos, tá? Ele pode ser tanto em milho quanto em micro. Aqui é a duração do pulso, né? A formação da a formatação da duração do pulso. Vou voltar aqui ainda, pera aí. O cycle time é o período, tá? É esse tempo aqui, ó. Você define ele aqui, tá? Você define ele nessa parte aqui. Cadê? Aqui, cycle time, tá bom? Esse inicial pulse é quando a CPU entrar de stop, quando ela mudar de stop para run, e o PWM vai dar um pulso. Então você pode definir que largura, né, que tamanho de pulso
ele vai dar esse tamanho de pulso, se refere à largura de pulso, tá? Por exemplo, você põe um período de 20 milissegundos aqui, tá? Você põe um período aqui de 100 milissegundos. Ele vai dar um pulso de 50 milissegundos, ou seja, a metade do ciclo. Pum, ele vai dar um pulso e parar e aguardar o comando, tá? Depois a gente vai entender isso aqui mais para frente. E o modo de representação da sua saída, tá? Aqui a gente vai ter que escrever de novo um pouquinho, tá? Vou botar aqui no bloco de notas para te explicar como é que funciona isso aqui, tá? Seria a seguinte situação. Deixa eu botar aqui do lado aqui o bloco de notas. Bem, se você botar ele em hundredth, significa o quê? Ele vai representar o seu Duty Cycle, né? Numa escala, deixa eu botar aqui, numa escala de 0 a 100%, tá? De 0 a 100%. Opa, botei a 10%. De 0 a 100%. Se você colocar ele em hundredth, tá? Se você colocar ele em thousand, vamos botar aqui, ó, você seleciona aqui, ó. Ele tem 4 formas, tá? Em thousand, ele vai representar o seu Duty Cycle em thousand de 0 até 1000. Não é 1000%, de 0 até 1000. É uma forma de representação, tá? Para você utilizar no seu programa. Se você colocar 10,000, você já pode ter, você já conseguiu entender, né, como é que vai ser a forma de representação dele, né? Ele vai representar de 0 até 10.000, tá? Se você colocar ele em E7 analógico, vamos lá, aqui ó, em formato, né? E7 analógico format, ou seja, formato analógico que trabalha com CLP, né? Você vai ter que representar ele de 0 até 27.648, que é o fundo de escala do formato analógico do S7, tá? Então esses são as formas de representação que você pode ter do seu Duty Cycle, tá? E como é que você consegue calcular o seu Duty Cycle? Por quê? Notemos aqui que o nosso período vai ser sempre fixo. Uma vez você botou aqui 100, 200, 300 milissegundos, 10 microsegundos. O que você colocar aqui, por exemplo, eu estou na faixa de milissegundos, né? Se eu colocar 100 milissegundos, o meu período aqui vai ser sempre de 100 milissegundos, sempre. Ele não vai alterar. O que vai variar vai ser a minha largura de pulso. A minha largura de pulso vai ser alterada, mas quem é que vai alterar a minha largura de pulso lá dentro do CLP, tá? Olha, a gente vem aqui, a gente vai ver aqui no I/O Address, quando você configura uma entrada, uma saída de contagem, uma saída PWM, ele inicia aqui para você aqui, assim como o contador rápido, ele também separa uma faixa de memória para estar trabalhando com essa saída, né? Então ele vai do 1000 a 1001, tá? E ele é uma saída inteira, tá? E é uma saída. Então, você vai trabalhar aqui, o seu Duty Cycle, na verdade, ele vai ser representado por uma saída chamada QW, porque se trata de uma variável inteira, QW1000, tá? Se a gente for aqui no PLC Tag, aqui eu já até coloquei aqui, ó, QW1000. Você pode aqui, ó, botar ela como PWM, uma variável inteira QW1000. Desculpa, porque eu acabei de almoçar, de jantar agora, eu tô cheio, tô muito cheio. Comi demais. A mulher fez um rango aqui que foi brabo. Mas vamos lá. O PWM, então, é a minha variável de meu Duty Cycle. É com ele que eu vou fazer a variação da minha largura de pulso, porque o meu período, né, que é o meu cycle time, vai ser fixo, sempre fixo, no valor que eu configurar aqui. Cadê? Aqui. Né? Meu valor que eu configurar aqui, a minha base de tempo também vai ser fixa, né? Sempre ou em milissegundos ou em microsegundos, tá? E a minha forma de representação também sempre vai ser fixa. O QW, você escrevendo valores nele é que vai fazer a diferença, tá? Pegando ele, jogando ele aqui na nossa primeira conversa aqui,
onde nós calculamos a V média, né, a largura de pulso e o Duty Cycle, se a gente botar o Duty Cycle aqui, ou seja, se o QW tiver aqui, né, QW 1000, se lá no teu programa você escrever aqui 50%, vamos supor que nós tivéssemos configurado o nosso programa, a nossa saída rápida, nosso PWM, para ter 20 milissegundos de período, uma largura e 20 milissegundos, né? E a nossa tensão média é nossa tensão máxima é de 24 VCC. Então, o nosso Duty Cycle a 20%, a 30%, né? Qual seria a nossa largura de pulso, né? Qual seria? Se o nosso Duty Cycle aqui tivesse igual aqui, ó, vamos botar aqui, sei lá, igual a 50%. Você escreve lá no programa, tá 50. Ele vai fazer o quê? 50% de 24 é 12. Então, nossa tensão média vai ser 12 volts. Não é isso? De cara a gente vai entender isso, né? E qual vai ser a nossa largura de pulso aqui? Quantos milissegundos, ou seja, qual é o tempo que ela vai ficar ligada e o tempo que ela vai ficar desligada, né? Se eu tenho um total de 20 milissegundos, né? E eu tenho um Duty Cycle de 50%, que é o meu QW aqui, 1000, eu vou ter 10 milissegundos ligado, tá? Vou botar aqui por dentro aqui, tá? Eu vou ter um ciclo, né, uma largura de pulso de 10 milissegundos, né? Eu vou ter 10 milissegundos ligado, porque é meio a meio, porque o período é sempre a mesma coisa, é fixo, ele vai se dividir, né? Ele vai jogar 50% para tensão em cima e 50% tensão embaixo, do tempo total, que é 20 milissegundos, tá? Não sei se vocês estão compreendendo isso, tá bom? E a tensão média é óbvio, vai ser 50% da total, que é 24, vai ser 12 volts. Ou seja, o nosso motor estaria rodando na metade da velocidade dele, né? Se dentro dessas características de PWM, ele rodar 1000 RPMs, não sei, estou dando um chute aqui, tá? Aí você tem que ver, a gente tem que ver sempre o datasheet do motor, o que ele fala. Ele estaria rodando em 500 RPM nesse momento, tá? Você estaria modulando ele para trabalhar em 500 RPM, tá? Então, essa é a função do PWM. E essa é a forma como você faz os cálculos para que ele funcione, tá? Então, a gente pode dar aqui uma, uma reforçada, né? Vocês podem ver o passo a passo. Então, é isso, né? É base de tempo, tipo PWM, base de tempo, microsegundos, a forma como você vai representar esse cara, o seu período, né, de subida e de descida, que sempre vai ser fixo, o pulso inicial, né, que isso aqui a gente vai entender depois como é que funciona, para que usa, porque tudo é como você usa, né, tudo é o programa, é o processo que te oferece condições de você usar as ferramentas do programa, né? É o processo. Assim, às vezes você não tem uma ideia agora de como usar, mas quando você pegar o processo lá para programar, você vai ver que o processo te leva a fazer certas coisas que você não imaginava que poderia fazer. É só você ter a base, né? Que é o que eu estou passando para você aqui agora. Outra coisa. Olha o meu hardware em output. Ele fica em vermelhinho, tá vendo? Por quê? Porque a minha CPU é saída relé. O programa diz para mim: opa, você não pode trabalhar com PWM porque você vai danificar o seu relé e ele também não vai funcionar, é óbvio. O relé não vai trabalhar em tantos kHz, né? Outra coisa também que a gente pode calcular aqui dentro também é a quantidade, né, de hertz que esse motor aqui vai estar operando, né, no caso, né? O motor, ele nessas faixas aqui, por exemplo, em 20 milissegundos, né? Quantos hertz, né? Hertz é em 60 segundos, né? Quantas revoluções, ou seja, quantos pulsos para cima e para baixo, né? Quantos períodos no caso, né? Quantas subida e descida no caso, um período completo. Ele vai fazer em um segundo. É só a gente pegar, né? Um segundo é igual a 1000 milissegundos, não é isso? Né? Convertendo um segundo em milissegundo, nós temos 1000 milissegundos, tá? É só a gente pegar isso e dividir por 20, né? 20 milissegundos. Isso vai dar o quê? Vai dar 50
o que? 50 Hz, tá? Ou seja, ele vai fazer 50 vezes esse trabalho aqui por segundo. Se você multiplicar isso por 1000, você vai ter 0,5, é isso mesmo? Deixa eu ver, gente, eu sou meio ruim de matemática, mas vamos ver se é isso mesmo. 50 vezes não, 50 dividido, tá, por 1000, vai dar 0,05 kHz, né? Aqui, deixa eu melhorar isso aqui. Se eu dividir isso aqui por 1000, eu tenho então um sistema de 0,05 kHz, tá? Então aqui você também consegue calcular a frequência com que o seu motor trabalha, a frequência máxima, tá? Então você tem que trabalhar com ele dentro dessa faixa, tá? E você vai variando o seu Duty Cycle, você gera uma onda quadrada de uma forma tal que ele rode de 100% 1000 RPM a 0 RPM, né? Se você colocar o seu Duty Cycle em 0%, você vai zerar a tensão na saída do motor, vai parar de girar. E assim sucessivamente. E assim, né, você vai fazendo uma série de controles, escrevendo dentro do seu programa o QW1000, tá? Então, pessoal, a gente, de face dessas informações, né, valiosíssimas, né, a gente pode colocar a nossa situação aqui para funcionar, né? Eu vou apresentar para agora, eu vou fechar aqui, tá? Eu vou deixar um pouquinho aqui para vocês ficarem. Se bem que vocês podem congelar o vídeo, né? Então eu vou fechar aqui, tá? Eu não vou poder trabalhar ele de forma real, porque, né, a gente tá aqui, você vê que não tem o hardware, né? Outra coisa, o hardware Identify, a identificação de hardware, ele é igual ao HSC. Ele tem um hardware porque você pode colocar um bloco de controle, né, do seu PWM, né? No caso aqui, por quê? Uma vez configurado, você colocou a CPU para funcionar, ele vai trabalhar constantemente. Ele vai ficar gerando aquele pulso ali naquele período, tá? Vai ficar rodando. Mas se você colocar aqui um controle, né? Vamos botar aqui o controle do PWM. PWM está aqui, pulse, né? Controle PWM. Tá aqui. Cadê o meu? Venha. Não quer vir. Você coloca esse carinha aqui, eu vou dar um OK, que é para controlar o seu PWM. Aqui, você já sabe, né? A gente vai colocar aqui o hardware de entrada, né? Que ele vai dizer pra gente aqui, né? Aqui, ó, é o 1, tá? 265, a gente confere lá para ver se é isso mesmo. Vem aqui, né? Vamos ver se o hardware é 265, tá? Aqui, 265 aqui, tá? Beleza. Agora a gente pode habilitar e desabilitar. Aqui, colocando esse controle, você para e você pode dar um stop e botar para funcionar, tá? Através dessa entradinha aqui, tá? Enable. Aqui você tem o status, né? Se aqui ele estiver trabalhando, ele dá uma saída aqui para você, né? Para você ligar alguma coisa, fazer alguma lógica. E aqui ele te dá um status de erro caso ocorra algum erro, né? Então é isso, é bem simples, né? A gente trabalhar com isso. Você entendendo a sua forma de onda, você pode fazer uma série de lógica, tá? Agora vamos fazer o nosso trabalhinho lá, né? A gente lembra que a gente fez um PID no outro vídeo sobre a gente fez um controle PID de uma temperatura e a gente vai usar aquele carinha ali para fazer uma situação, né? A gente vai fazer a seguinte situação aqui, tá? O que acontece? Eu tenho um forninho aqui, tá? Que entra um determinado produto lá com uma determinada umidade, né? Ele passa por dentro desse forno e sai aqui com uma umidade aceitável para o processo, né? Aí vamos botar, eu não vou botar em percentual, não vou botar nada. A gente só entende que ele entra úmido e sai seco, tá? A gente entende aqui que são necessários 35 graus dentro desse forno
para que o produto saia a essa umidade aceitável. Então isso seria o nosso SV, né, que está aqui, ó, nosso SV, tá? O controle vai ser feito por um PT100, tá? Está aqui o nosso PT100, seria o nosso PV, a variável controlada, né? E ele está controlando a temperatura aqui dentro, tá? Que chega no máximo a 100 graus, tá? Só pode chegar até 100 graus, máximo igual a 100 graus, tá? 100 graus é o máximo do nosso sistema. O nosso sistema não passa, não deve passar de 100 graus, né? Aqui eu tenho o CLP que está recebendo o sinal do PT100 apropriadamente nas suas entradas analógicas, que aqui eu estou representando com um potenciômetro na minha entrada, tá? Estou simulando, né, esse PT100 com um potenciômetro aqui, como eu fiz na aula passada. E aqui eu tenho uma válvula, tá? Que é comandada por um servomotor, tá? Um micro servomotor. E ela regula a entrada de gás natural no meu queimador, tá? Que faz o controle de temperatura internamente. A vazão do gás é minha MV, ou seja, a minha variável manipulada, tá? Por segurança, essa válvula ela não abre mais que 180 graus. Então, o meu servomotor que aqui está, o M1, ele só tem uma variação de 0 graus a 180 graus, tá? Não estou entrando aqui nos méritos de segurança, de válvula de segurança. Eu estou burlando isso tudo, tá? Eu só estou dando um exemplinho aqui bem simplório, né? Bem básico, só para a gente fazer a aplicação do PWM. Eu não estou utilizando aqui a entrada de ar, né? Ar vezes gás, que é fazer combustão. Não estou controlando nada, né? Eu estou simplesmente fazendo a vazão do gás em função da temperatura, tá? Beleza, que isso não é certo, mas para a gente entender mais ou menos como é que o PWM pode ser aplicado, a gente vai usar esse pequeno exemplinho aqui. E aqui está o PWM ligado ao servomotor, tá? Aí o fabricante te dá alguns dados sobre o seu servomotor. Esse servomotor aqui, na verdade, ele é um servomotor que eu peguei e se eu tivesse a CPU, eu ia botar ele para funcionar para vocês verem ele rodando. É um servinho motor que a gente usa muito em aeromodelismo, tá? E ele é muito usado aí do pessoal que gosta de programar com Arduino. Ele já vem no pacotezinho do Arduino. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar, com certeza. Eu acho que eu tenho um datasheetzinho dele aqui, eu não sei, eu vou dar uma olhadinha. Mas se eu não me engano eu tinha um datasheet desse cara aqui, para te mostrar que ele já vem, né? De que forma ele funciona, né? Quais são os tipos de, de onda que ele recebe, né? Eu não sei se eu tenho aqui, não estou lembrado aonde eu deixei o datasheetzinho desse cara. Eu estou sem internet aqui agora, porque eu estou configurando aqui, eu estou com o CLP ligado na placa de rede, né? E eu lembro que eu tinha aqui, essa aí é a molecada aí que bota esses monte, meu filho bota esses monte de vídeo dele aí, rapaz, eu já falei pra ele não colocar, mas não adianta. Ele é uma figura. Eu tenho o datasheet desse cara aqui. Vocês devem achar também aí em algum lugar. Eu não estou sabendo aonde está esse datasheet. Bem, eu não vou perder mais tempo com isso não. Eu vou passar para vocês, né? Ah, tá aqui, ó. Aqui o cara aqui. Eu vou abrir aqui. Bem, esse é o carinha, tá? Ele roda de 0 a 180 graus. Ele tem um torque de 1 kg por centímetro quadrado, tá? A gente 1,8 kg força por centímetro quadrado é coisa pra caramba, gente. O bichinho é forte. Ele trabalha a uma velocidade de 0,1 segundo para 60 graus. A tensão de alimentação dele é um 4,5 ou um 5 volts, né? E aqui está a forma de onda dele, tá? Você vê que o fabricante te dá a forma de onda. Olha, veja bem. O período desse cara é 20 milissegundos, tá? E o o pulso dele, né, a largura de pulso, vai variar de 1 a 2 milissegundos. O que significa isso? Quando ele, né, deixa eu botar aqui, é meio chatinha a aula agora, mas a gente vai entender. Quando o PWM tiver em 1 milissegundo,
significa que ele está se movendo para 0 graus. Ou seja, todo para a esquerda. Todo para a esquerda, tá? Se o PWM estiver com uma largura de pulso, né? A largura de pulso, tá? Lembra da largura de pulso, tá aqui, a largurazinha de pulso, tá? O período vai ser sempre 20 milissegundos. Esse não vai alterar. Quando ele tiver com 1,5 milissegundos, se movendo para 90 graus, tá? Ou 90 graus, tá? Ou o meio, né? Ele vai ficar no centro. Se tiver em 2 a largura de pulso em 2 milissegundos, ele vai estar se movendo para 180 graus, ou seja, todo para a direita, todo para a direita. Tá bem devagar a aula para a gente entender. Então esse cara de 1 milissegundo a 2 milissegundos, ele gira de 0 a 180 graus. De 0 a 180 graus, tá? Isso aí o fabricante te oferece. Ele é um... Ele só roda nesse Ranger, tá? E em particular esse cara aqui, então aqui tá as formas de ligação dele. Infelizmente eu não vou poder ligar, vai ficar só no âmbito da amostragem mesmo, tá? Mas ele se ligaria dessa forma, tá? O fiozinho vermelho dele aqui no mais ou menos e o PWM orange. Se você quiser comprar um bicho desse aí, isso é baratinho, 15 reais. Qualquer loja de aeromodelismo eletrônica vende isso aí. Você pode fazer o teste no seu CLP se você quiser, tá? Se você tiver um CLP com saída transistorizada, é óbvio, né? Então, você de posse dessas informações, você pode configurar a sua saída PWM no seu CLP, né? A gente pode vir aqui, né, na nossa aba aqui de propriedades aqui, né? E configurar o PWM facilmente, tá? Vamos lá. Bem, vamos fazer o seguinte. Você viu lá que a gente tem aqui, ó, 1,5 milissegundo, 1 segundo e meio, 1 milissegundo e meio, tá? Se a gente jogar isso aqui para microsegundo, a gente tem o seguinte: 1000 micro. Pô, não vou saber fazer, não vai ter o símbolo de micro aqui, gente. Não sei como eu vou fazer isso. Vou escrever micro, 100 microsegundos, tá? 100 microsegundos. 1 milissegundo é igual a 100. 1 milissegundo é igual a 1000 microsegundos, tá? E 2 milissegundos é igual a 2000 microsegundos. Não é isso? Confere? Conferiu, né? Então, de 1000 a 2000 microsegundos, ele vai gerar de 0 a 180 graus, tá? Então, vamos configurar lá a nossa saída. Então, aqui já não vou ser mais milissegundos, vou botar para micro, tá? Qual vai ser o meu cycle time? Meu cycle time, ele, segundo o datasheet do motor, né, é 20 milissegundos. 20 milissegundos em microsegundos é quanto? É só multiplicar, né? Se eu tenho 1 milissegundo é igual a 1000 microsegundos, é 20 vezes 1000, vai dar 20.000 microsegundos. Então o meu período, né, vai ser esse, 20.000 microsegundos, tá? Esse aqui eu vou deixar aqui, eu não, a gente pode mexer. Se eu tenho um pulso de 1000 microsegundos, ele está em zero, né? Ele joga para zero, conforme o datasheet dele, né? Tá aqui, ó. Se ele rodar em 1000 milissegundos, em 1000 microsegundos, ele vai para a posição zero. Então, para a gente já fazer o nosso trabalho lá, né? Por questões de segurança, a gente vai jogar a nossa válvula para zero. Então, a gente vai colocar 1000 microsegundos, tá? O pulso inicial, então, vai ser 1000 microsegundos.
o que vai levar o nosso servomotor para a posição zero, vai se deslocar para o zero, tá? E aí essa válvula aqui, né, lindamente vai fechar e não vai ter gás aqui, tá? E aí quando o bichão entrar assim, também eu não vou colocar aqui, eu lembrei também, eu não vou colocar a questão da ignição desse negócio, né? Porque tem ignição, tem tudo. Eu vou partir do pressuposto que ele já vai ligar, o CLP vai funcionar, ele já vai ligar, claro. A gente não está colocando aqui, nem dá tempo para a gente fazer isso, né? Porque tem toda a questão de segurança do queimador aqui, né? Do queimador a gás. Mas a gente vai entender que o CLP ligou, ele vai para zero, vai jogar deslocar para 0 graus, tá? Por causa desse pulso inicial que nós estamos programando aqui, tá? Beleza. Aqui está o ranger que ele pode trabalhar, certo? Feito isso, a gente pode... Ah, aqui ele está me dando uma situação errada aqui. Ah, ele está falando que eu só posso rodar até 100. Então eu vou ter que respeitar aqui, tá? Eu só posso rodar até 100 aqui, o inicial pulso. Então ele vai dar um pulso de 100 microsegundos e a minha válvula não vai zerar. Aí eu teria que fazer uma lógica para fazer isso acontecer, porém não vai dar tempo de fazer isso aqui agora. Então eu fiz o meu período, meu ciclo time, 20 milissegundos, está aqui, que transferido para microsegundos dá 20 mil microsegundos. Tá? A forma de representação vai ser de 0 a 100, tá? E beleza, feito isso, eu já posso fazer a minha lógica para fazer o controle desse camarada, tá? Eu já tenho meu Dutch Cycle aqui, tá? Que é o meu PWM, que é o QW1000, referente à faixa de memória que é separada para o PWM quando ele é configurado, né? Que a gente pode ver aqui, tá? Eu vou sempre voltando, né, para a gente entender. Aqui, né, o nosso QW1000, que é o nosso Dutch Cycle, tá? Então agora eu tenho que fazer uma lógica para variar a minha onda, né, minha largura de pulso, né? Porque eu tenho um período fixo que é 20 milissegundos ou 20 mil microsegundos e eu preciso variar a largura de pulso, que seria isso aqui, em função disso aqui, tá? Ou em função disso aqui. 1000 microsegundos até 2000 microsegundos. Eu preciso ter essa variação para que seja feito um controle do meu servomotor em função da minha temperatura, tá? Então, beleza. Então, vamos ao programa. Vamos ao programa, vamos ao programa. A gente vai ter aqui agora o seguinte. Eu já fiz o bloco de controle, tá? Aqui eu vou colocar aqui, a gente pode colocar aqui, assim, eu não vou botar para funcionar, então isso aqui funcionando ou não, para mim não vai interferir em nada, tá? Eu só vou fazer de forma representativa. Mas aqui você pode colocar aqui uma entrada com botão de start, alguma coisa, ou first scale, não first scale não, porque ele vai dar só um ciclo e vai parar. Você tem que colocar aqui alguma entrada, alguma memória, qualquer coisa, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar os dados, né? Os dados que a gente quer trabalhar. Bom, esse control motor aqui que eu botei no outro exemplo de PID, eu vou botar ele control valve, tá? Porque é ele que vai controlar a nossa válvula, tá bom? Depois a gente vai entender aqui, control valve, tá? Control valve. Beleza, a gente colocou aqui o control valve, deixa ele aqui quietinho. Agora a gente vai trabalhando, se a gente for precisando de variável durante a, o desenvolvimento do programa, a gente volta aqui no nosso banco de dados e cria as variáveis que a gente for precisando, tá? Então, lembra que eu fiz aqui um PID para controlar a nossa temperatura lá na aula passada? Eu vou usar ele para controlar a nossa situação aqui. Vocês lembram da aula passada que a gente controlou uma temperatura aqui e a gente fez toda aquela lógica, né? Qualquer coisa vocês voltam naquele vídeo para dar uma olhadinha. Mas aí eu vou aqui em configurações, né? Já coloco aqui o meu tipo de controle, temperatura, não marco aqui porque eu quero a temperatura já invertida, né? E beleza. Deixo aqui no meu modo manual para startar o PID lá, o input. Aqui eu vou fazer o PV, é uma entrada analógica. Eu quero ele como entrada analógica. Por quê? Lá na minha lógica, o meu PTC manda o sinal para uma entrada analógica. Tá? Eu vou mandar isso direto para o PID. Tá? Vou mandar direto para o PID. Beleza, voltando lá no PID, aqui,
aqui vai ter uma diferença, né? No outro exemplo, eu coloquei como saída direto a saída analógica. Aqui não. Aqui eu vou jogar ele para dentro do programa. Porque na verdade o meu controle não vai ser a minha saída analógica. Vai ser a minha saída PWM, que é uma saída digital, tá? Então aqui eu vou jogar esse valor para dentro só do programa, tá? Beleza. Limites, a mesma coisa, né? Máximo e mínimo, né? A escala também, né? Porque o meu processo ele vai até 100 graus, né? De 0 a 100 graus, né? Então eu vou trabalhar nessa faixa, então eu deixo aqui para que ele faça a conversão nessa escala da entrada digital, da entrada analógica, melhor dizendo, do PT100, tá? Aqui eu não vou usar PWM, então output, o limite de output, o meu output vai ter que variar de 0 a 100, porque esse cara aqui vai ser o meu Duty Cycle. Lembra que ele varia de 0 a 100? Porque eu estou representando ele como 0 a 100. Se eu estivesse representando ele na função 1000, eu tinha que botar de 0 a 1000. Se fosse na função 10,000, de 0 a 10.000. Se fosse em formato E7 analógico, eu tinha que botar de 0 até 27.000 e alguma coisa, que aí ele ia fazer a conversão automaticamente para você. Porém, de 0 a 100% para a gente está legal, tá? 0% válvula 0 grau, 100% válvula 180 graus, tá? Então esse é o nosso objetivo de trabalho, né? Então agora, de posse, o PID já está feito, já está configurado, né? O PV, o MV, está tudo beleza. Agora eu volto aqui no Cyclic Interrupt, né? Aqui já está aqui, mas aqui eu não vou usar. Aqui não, esse não é aqui. Eu vou usar o output, tá? Tá configurado como output. Aqui no a gente pode ver isso aqui, tá? Output. Então eu vou usar uma variável aqui, tá? Qual seria? Dados, né? Control valve, tá? Então eu vou jogar esse valor de 0 a 100 em função da minha temperatura aqui nessa variável que está aqui dentro do meu DB, tá? Que eu criei aqui, controle da válvula, tá? Só que eu preciso fazer uma escala disso, né? Eu preciso trabalhar essa escala. Eu não posso jogar esse valor simplesmente direto, pegar um moving, pegar isso aqui e jogar direto na saída PWM, né? Que no caso é o meu QW1000, né? Que está aqui, né? Eu não posso simplesmente pegar um moving e jogar para lá. Eu tenho que fazer o que? Uma escala de conversão, né? Porque lembrando, meu 100% aqui corresponde a 180 graus e corresponde a quanto? A 2 milissegundos, a um pulso de 2 milissegundos, né? Então eu tenho que jogar isso aqui de forma escalar, né? Eu vou explicar para vocês como que a gente pode fazer isso. Então eu vou pegar a saída do meu PID, que vai estar regulando em função da minha entrada, tá? E vou pegar ela e vou transformar ela numa uma saída que possa ser utilizada para o PWM, tá? No caso, então, a gente vai aqui no main block, né? Aí eu vou botar aqui, ó, controle da válvula de gás, tá? Controle da válvula de gás. Beleza. Bem, a gente quando a gente quer converter uma coisa em escalas, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que usar o recurso que o software tem, tá? Então a gente vem aqui, né, e usa aqui o programa de escala, né, conversões escala. Eu vou precisar dessa escala X aqui, tá? Eu vou explicar a vocês como é que a gente vai trabalhar isso aqui. Bem, eu vou converter de real para inteiro, né? Porque a minha saída PWM é uma inteira. Lembra que eu te falei isso? É uma inteira, tá? É um QW. Beleza. Qual vai ser o meu valor mínimo? Meu valor mínimo, segundo o datasheet, é 1 milissegundo, né? É um formato de onda de 1 milissegundo de largura de pulso com 20 milissegundos de período, tá? Isso já está programado, o período já está programado, 20 milissegundos. Eu preciso só agora variar a largura de pulso, que é 1 milissegundo. 1 milissegundo são igual a 1000 microsegundos, tá? Então, esse cara aqui, o mínimo vai ser o quê? 1000 microsegundos, 1000, tá? O máximo
Vamos lá para o datasheet. Em 2 milissegundos, o meu datasheet diz que o meu motor de passo vai estar todo para a esquerda, ou seja, em 180 graus, tá? Então, aqui, 2 milissegundos transformado para microsegundos, vai dar 2.000 microsegundos, tá? E o valor? Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o meu control valve, tá? É o meu control valve. Só que eu não posso colocar o meu control valve aqui da forma como ele está lá, porque lá ele vai variar de 0 a 100. Se eu colocar de 0 a 100 aqui, aqui vai sair um valor louco, tá? E eu quero que esse valor aqui fora varie entre 1.000 e 2.000. Eu não quero que ele varie nem para menos nem para mais, tá? Porque o meu servo motor varia nessa faixa, para ver o controle. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o valor do PID, tá? E transformar ele num valor aceitável para ser colocado dentro do meu scale, tá? Por quê? Se você for no help do scale aqui, ó, você vai ver que o scale aqui tem que trabalhar em valores médios, né? De 0 até 1, né? Para ele fazer a escala certa. 0,1, 0,2, 0,3, é um valor real. Por isso que eu estou transformando real em inteiro. 0,1, 0,2, 0,3. Veja que aqui, ó, valor 0,5. Ou seja, ele vai dar a metade do valor, né? Entre o máximo e o mínimo. O máximo é 10, o mínimo é 10 e o máximo é 30. Ele vai dar a metade desse valor. No nosso caso lá, voltando lá, se eu colocar aqui 50% do PID, o PID está aqui, né? O PID vai jogar um valor aqui de 0 a 100 porque você configurou ele assim, tá? Lembra a saída aqui, ó? Ele vai variar de 0 a 100. Se você colocar um 50 aqui, ele vai te dar um valor enorme. Então o que você tem que fazer? Você tem que variar de 0 a 1 ali. Então você vai pegar o teu valor do PID, né? Que sai no control valve, né? Seu valor de PID e vai dividir ele por 100. Ele não varia de 0 a 100? Certo? Simples assim. Que vai dar no mesmo, certo? Você vai dividir os seus dados, né? Control valve dividido por 100, tá? Aí você vai sair aqui numa variável. Aí vamos criar a variável lá, que eu não tenho essa variável ainda. Vou criar aqui fator valve. Fator, não, vou botar em letra maiúscula. Fator control valve, tá? Só para a gente saber o que a gente está fazendo. É um real. Esse fator control valve eu vou jogar no meu scale, tá? Você vai entender. É dados, né? Fator control valve. Cadê ele? Aqui, ó, fator control valve, tá? E agora sim eu posso jogar no meu PWM, tá? No meu PWM, ok? Beleza. Rogério, por que você está fazendo esse fator? Poxa, já viu a fórmula que esse cara aqui executa? Vamos lá, a gente quer uma variação entre 1 milissegundos, que significa 1.000 microsegundos, até 2.000. Você configurou todo o seu PWM para microsegundos, tá? Inclusive o cycle time, a base de time, né? Tudo em microsegundos. Então, você quer uma variação de 1.000 a 2.000 milissegundos, tá? Mas suponhamos que você não tivesse feito o fator de correção, né? Você pegasse o sinal da saída do PID, que está representado aqui por dados control valve, e jogasse aqui dentro direto. Vamos ver aqui a fórmula. Eu estou fazendo, o vídeo vai ficar longo, mas é para a gente entender. Olha aqui a fórmula, tá vendo? Vamos jogar aqui, vamos pegar aqui. Ó, a fórmula é o valor vezes máximo menos mínimo mais mínimo. Então, o meu máximo lá, vamos supor, o meu máximo é 2.000, tá? Menos o mínimo, tá? Que está entre aqui, ó. Esse aqui executa primeiro, tá? Menos o mínimo. 1.000 vezes, agora aqui vem o problema.
Se eu colocasse o value como um valor direto vindo do meu PID, o meu PID está variando de 0 a 100, tá? Então, vezes, vamos supor que estivesse em 50%, tá? Então, vezes 50. Isso faria algum sentido? 50 mil mais mínimo, que é 1000. Mais o mínimo aqui. Agora eu estou fechando a conta, tá? Aqui, ó, ele executou primeiro esse máximo, depois o que está dentro do colchete, que é esse resultado, vezes esse aqui, e depois esse todo o resultado aqui, mais o que está aqui fora, que é 1000. Daria 51 mil. Isso daria quantos milissegundos lá na nossa saída QW, na nossa saída PWM? Daria um valor fora da faixa de trabalho do nosso servo motor, né? 51 mil microsegundos vai dar 51 milissegundos. Isso aí tá fora, a gente não quer. Ele só vai até 2 milissegundos, né? O período dele é 20 mil milissegundos. Você estaria ultrapassando o período dele de trabalho, né? O período dele é 20 mil microsegundos, que é 20 milissegundos vezes 1000, né? Então, estaria até ultrapassando o período. Ele não ia funcionar. Ele ia ficar doido. Ele ia rodar todo para um lado, todo para o outro lado. Não ia ter controle, né? Você não ia ter um controle. Então, o que que eu faço? Eu simplesmente divido esse cara por 100. Porque aí, no caso, os 50 lá se tornaria o quê? 0,5. Então, se a gente refazer esse cálculo aqui com 0,5, vamos refazer? Eu sei que está grande o vídeo, mas vamos lá. Então, daria 2000 menos 1000 daria 1000, vezes. Aí agora 50% se transformou em 0,5, porque você está dividindo por 100 o valor do PID, né? Daria 500 mais 1000, olha só, 50% daria 1500 microsegundos, ou 1,5 milissegundos. Aonde estaria o seu motorzinho? Em 90 graus, certo? Aqui, ó, 1,5, 90 graus, tá? Você vai ter controle, tá bom? Aqui a gente vai colocar, né, a saída aqui são os dados, né? Dados, fator, né? Ctrl. Você vai pegar aqui, jogar no DB, o DB vai jogar para cá, tá? Feito isso, acabou a nossa lógica, tá? Ah, Rogério, mas poxa, eu quero representar isso em ângulos, porque, pô, se eu vou deixar isso aí assim, desse jeito, né? Então, porque aqui eu vou representar impulsos, né? Aqui vai ser a minha largura de pulso. Aqui eu vou ficar controlando a minha largura de pulso, que seria isso aqui, né? Eu vou ficar controlando isso. A hora vai ser 1,1, dependendo do controle, né? Dependendo do PID. Se o PID mandar abrir, vai chegar, vai sair de 1 para mais, para 1,5, 2, até chegar a 2. Aí ele vai ficar regulando nessa faixa, abrindo 0 até 180 graus. Mas eu quero demonstrar isso em graus. Não quero demonstrar isso em pulsos de largura de pulso, né? Eu quero mostrar em graus. Então vamos mostrar em graus também. A gente vai aqui. Vou fazer aqui logo aqui embaixo aqui para ficar os dois juntos, para a gente ficar mais fácil. Eu vou usar outro scale, né, para fazer isso. É muito mais fácil, né? A gente trabalhar com esse cara aqui. A gente poderia também fazer esse programinha aqui no SCL, fazendo regrinhas e cálculos matemáticos. Só que a gente vamos usar também a ferramenta do ladder, né? Vamos usar esse aqui para a gente também não ficar só usando o SL. Se eu fosse fazer profissionalmente, nas minhas programações eu não usaria o Scale, eu usaria o SL, tá? Mas aí é uma questão de controle e outras coisas, tá? Então vamos lá. Eu quero demonstrar esse grau. Então qual vai ser o meu grau mínimo? 0. Qual vai ser o meu grau máximo? 180. Tá? Quem vai ser o meu fator? Dados, né? Ctrl, fator Ctrl Valve, né? Onde eu vou jogar isso? Vou jogar numa variável, vou criar ela. Tá? Vou botar aqui posição, né? Vou botar Valve Position. Valve Position, tá? Em real também, tá? Ou melhor dizendo, né? Aqui tem que ser uma inteira, né? Uma inteira? Agora eu não lembro. Vamos ver lá.
Tem que ser uma inteira, né? Senão não vai não. Dados que ele tá convertendo, né, de real para inteira. Cadê ele? Cadê esse cara? Aqui, Valve Position. Ok, acabou. Agora vamos descarregar esse cara pra lá, para que vocês não fiquem de saco cheio da minha cara. E da minha cara não, né? Da minha voz, porque vocês não estão ouvindo. Pô, pessoal, vamos fazer uma aula aí ao vivo aí, tal, vamos tentar. Eu não conheço muita coisa de informática não. Eu sou meio fraco com o negócio de informática, né? Deu um erro aqui no meu programa, vamos compilar ele para ver o que que pode ser. Porque eu não mexo muito não. O Léo é que me ajuda aí com essas questões aí, né? E eu não. Deu um erro aqui no meu CLP, não sei o que aconteceu. Não era para ter dado esse erro não. Ele está dizendo que eu não tenho proteção do CLP. Deve ser alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Compile. Configuration. Não está. Eu não sei onde está o erro. Onde está, pessoal, esse erro? Não tô conseguindo achar de jeito nenhum. Onde está o erro? Tudo normal. Vamos ver lá no PID se tem alguma coisa errada. Tá normal. Cyclic interrupt. Tá normal. Ah, eu tenho que ter um set point aqui também, né? Vamos criar aqui um set point aqui. Vamos botar aqui, né? Set point, né? No caso aqui. Aí aqui eu acho que eu vou poder colocar um real. Vamos lá agora aqui no cyclic interrupt. Dados. Em set point. Ok. Beleza, feito isso, a gente tenta descarregar mais uma vez. Vamos ver se ele aceita agora, porque eu não sei por que que ele não está aceitando. Ele era para aceitar, não estou vendo nada de errado, ele não está informando também. Ah, agora foi. Acho que era a falta do set point lá. Aí ele estava entendendo que eu não estava sem um set point de trabalho. Se não funcionar aqui é porque eu não estou com o PWM inteiro aqui, né? Eu estou com uma questão aqui. Vamos lá, vamos tentar. Então, relembrando aqui o nosso processo, né? Eu quero manter a temperatura em 35 graus, que é o meu SV, né? E eu vou controlar a abertura da válvula em função disso, tá? Vamos aqui, vamos colocar para funcionar aqui, para ver se a gente já consegue ver alguma coisa é, na saída, né? Vamos ver, vamos ver. Beleza. Eu tô com o meu set point lá zerado, né? Aqui. Eu vou mudar. Vou colocar aqui. Eu quero 35, né? Vamos ver se o nosso PID já vai começar a funcionar. Já. Vamos voltar aqui. Pra gente entender agora devagar, tá? O vídeo tá longo, mas nós vamos ter que entender isso aqui, tá? Bem, ó. Eu tô com minha temperatura de saída a 31 graus, ou seja, tem 31 graus dentro do meu forno, tá? Eu quero 35. Veja você mesmo que o meu control já está em 100%, né? Ou seja, o PID já está mandando, o PID aqui, né? Vamos ver aqui o PID Compact. Vamos botar ele para rodar aqui, né? Para a gente analisar isso aqui direitinho. Ele está em 14%, aliás, tá? Eu estou em 31, ele já está em 14, 15%, tá? Ele está tentando controlar aqui. Vamos ver em quantos graus a minha válvula está ligada, né? Em quantos graus a minha válvula está aberta, tá? Ele está dando um fator aqui. O control aqui está dando 100. Por isso que ele está fechando para 180, né? Eu joguei o control no nosso Cyclic, pessoal. Sim, tá dando 21 aqui. Por que tá dando 100 lá? Eu não sei o que que houve. Tá. Dados. Não, tá certo. Por que que tá dando 100 aqui?
Bem, eu não sei, deixa eu dar uma olhada aqui para ver. De repente tem outro control aqui que eu não estou enxergando. Não, tem esse mesmo. Ele está jogando para cá 100 graus, 100%. Por que que ele não está modulando? A temperatura está modulando para 35, mas o meu control valve não está. Dados control valve não está. Deixa eu ver aqui. Só tem um control valve, não tem o outro. Temperatura está em 35. Ele não está jogando o valor para cá. Porque eu não sei. Do cyclic interrupt não está vindo para o main block. Veja, aqui não tem uma variação do valor que tem aqui, né? Esse valor deveria estar variando aqui, né? Mas não está. A gente pode talvez pegar ele aqui para a gente fazer a nossa PID. Pegar ele aqui direto aqui. Ctrl PID. Esse cara aqui não está vindo para cá. Eu vou fazer o seguinte. Vou jogar ele aqui num valor qualquer. Para a gente poder conseguir. Vamos ver se eu consigo botar aqui agora. Que ele era para vir. Dados control valve. Tá aqui. É ele mesmo. Por que que ele não está indo? Ele era para funcionar. De repente alguém aí já viu e não. Vamos ver, vamos ver. Agora eu tenho que consertar, gente, porque eu não vou voltar esse vídeo. Ele não está regulando aqui, né? O control valve não está vindo do cyclic interrupt, né? Aqui está funcionando. Ele está modulando aqui conforme a minha pedida. Só que ele não está modulando aqui, por isso a válvula aqui está em 100. A válvula está indo para fator 1 e está abrindo, né, a minha válvula para 180, porque aqui não está tendo controle. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui só para a gente ver aqui uma MD100 aqui qualquer. Depois eu vejo o que foi, aí eu faço a correção do vídeo mais tarde, né? Aí eu vou jogar essa MD100 aqui. Só para a gente poder ver o negócio funcionar, porque eu joguei dentro de um banco de dados ali e não foi, né? Depois eu vou fazer a correção para ver. Deixa eu descarregar o programa para dentro do. Vamos ver se ele vai agora. Jogar o valor para cá. Vocês estão entendendo, né, o que está acontecendo? Ele não está jogando o valor para cá, agora tá, tá vendo? Agora o PID está jogando. Naquela hora eu joguei o valor de PID na variável control valve, e a control valve não jogou para cá, para o meu main principal, né? Então agora sim. Olha, agora aqui, ó, eu estou com a válvula 34 graus e estou com 1187 de largura de pulso, tá? Minha temperatura está em... Pera, deixa eu ver... Aqui, minha temperatura está em 35 graus e eu quero 35 graus. Se eu abaixar aqui, veja que automaticamente o meu PID vai jogando a minha largura de pulso para cima e abrindo mais a minha válvula, tá? Ou seja, essa válvula, esse motor está girando para abrir a válvula em função da temperatura aqui dentro, tá? Eu vou mandar para vocês o, o código e vocês verem por que que não funcionou. Aproveita, né, a gente dá uma olhadinha, que era para funcionar. Eu joguei o valor aqui de control valve de dados, esse dados aqui, né, esse control valve eu joguei,
Tá vendo? Mas ele tá sempre cravado em 100. Aconteceu alguma coisa aqui com essa variável. É só se eu tô usando ela em algum lugar e não tô lembrando. Ah, eu mudei, né? Eu procurei o que que tava acontecendo, mudei, botei uma MD100 aqui. Peguei essa MD100, joguei aqui no meu divisor para fazer o fator. Está aqui, ó. A minha válvula já está em 105 graus, 106 graus. E a minha largura de pulso está aumentando, tá? Por quê? Porque a minha temperatura tá aqui, está abaixo, né, do que eu estou pedindo, tá? Ah, agora que eu vi o problema, gente, aqui. É porque aqui, ó, eu estou usando esse control valve aqui, ó. Aí aqui dentro ele está jogando para 100%, né? Ah, agora que eu entendi. Tá bom, é porque ele estava usando a variável em outro lugar e não percebi, tá? Então, beleza, é isso aqui, ó. A minha válvula já está em 141 graus e o meu pulso, minha largura de pulso, ou seja, aqui, né, a minha largura de pulso que vai até 2000 microsegundos, 180 graus, já está em 1800 e lá vai fumaça. E se eu não mexer aqui na minha temperatura, o meu fogo vai continuar aumentando, tá? Porque eu estou com 24. Deixa eu ir subindo gradativamente. Vamos ver como é que tá lá o nosso PID. Deve estar doidão, ó. A saída já está subindo, tá? O set point está em 35. Agora eu vou começar a subir aqui, tá? Gradativamente. Já está chegando em 100%. A minha válvula deve estar com quase 180 graus de abertura. 170. E eu agora vou começar a subir a temperatura. O fogo está subindo. O fogo está subindo. O fogo aqui está aberto, está regalado, né? E ele está buscando o SV que foi setado pela operação, tá? Vambora, vambora, vamos ver se ele vai diminuindo a válvula. Eu vou aumentando a minha temperatura aqui gradativamente, tá? Eu estou subindo ela. Aqui o que me quebrou aqui? Eu estava usando a variável aqui, eu estava gravando e ela está cravando 100% ali, ó. Vamos lá, tá subindo a temperatura. Vamos ver se o meu motor o meu servomotor começou a modular para baixo. Vamos ver. Tem o delay do PID, né? Ó, começou a modular para baixo a válvula. 167, 166. Bem, pessoal, é isso aí. Eu não tenho mais como demonstrar a vocês muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí por aquele errinho ali, porque eu usei essa variável aqui mais para cima e ela acabou causando um conflito no meu programa. Mas tá aí, eu vou mandar o código fonte junto com o vídeo agora. E vocês aproveitem, olhem, vejam como é que funciona. Eu poderia parar esse PID aqui, esse PWM aqui, porém não vai surtir efeito para mim, porque o meu QW, ele não, na verdade, ele não está funcionando, né? Aqui não tem a modulação na saída. Então, se eu ligar aqui ou desligar, não vai mudar nada para mim. Agora, na vida real, se você habilitar ou desabilitar aqui, para o seu PWM, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia mais essa vez e vamos partir agora para os blocos, né, de função. E depois a gente tenta fazer pelo menos uma pincelada na programação de CLP e inversor, mas isso aí vai ser bem didático mesmo, porque eu não tenho absolutamente nada. Eu estou comprando material. Se os amigos colaborarem no canal aí, no grupo, não divulguem meus vídeos para outras pessoas. Desculpe, eu não tenho direitos autorais, como eu falei no início. E esse dinheiro estou voltado todinho a comprar novos materiais, inversores, a coisa toda, para que a gente possa fazer umas aulas bacanas para vocês. Desculpe aí qualquer coisa. Tenha uma boa noite, um bom dia de trabalho, pessoal. Até a próxima.